O que é a Grande Tribulação? Quando acontecerá? A Grande Tribulação é um período terrível de sofrimento mencionado na Bíblia. Esse período ocorrerá nos momentos finais da história. Praticamente todos os cristãos concordam que haverá Grande Tribulação, embora discordem sobre sua cronologia e finalidade. Na atualidade, apenas alguns poucos cristãos entendem que não haverá uma Grande Tribulação final. Normalmente eles adotam uma interpretação mais preterista dos textos bíblicos, que falam sobre a Grande Tribulação. Esses cristãos são mais comuns dentro de uma posição escatológica chamada pós-milenismo. Muitas passagens bíblicas falam de uma Grande Tribulação futura. Entre elas, a mais conhecida é aquela em que Jesus falou em seu sermão profético. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O apóstolo Paulo também se referiu ao período da Grande Tribulação, segundo a Tessalonicenses 2. O livro do Apocalipse, em diversas passagens, fala sobre ela. Apocalipse 7:13, 19, 13, 19 e 20. Numa passagem muito difícil, muitos estudiosos também concordam que o profeta Daniel profetizou sobre a Grande Tribulação. Daniel 9, 26 e 27. Quando ocorrerá a Grande Tribulação? A Bíblia não estabelece uma data sobre quando acontecerá. Ela apenas nos informa que será nos momentos finais da presente era. Mas realmente há muita discussão sobre essa questão cronológica, por causa da dificuldade de interpretação dos textos bíblicos sobre os acontecimentos do fim dos tempos. Os cristãos têm assumido diferentes posicionamentos. Basicamente, existem três interpretações sobre a cronologia da Grande Tribulação. Há aqueles cristãos que defendem que a Grande Tribulação começará após o arrebatamento da igreja. Eles dividem a volta de Cristo em duas etapas. A primeira será no arrebatamento secreto para buscar sua igreja, e a segunda será visível e em glória para livrar Israel e os convertidos da Grande Tribulação. Esse período durará 7 anos. Segundo essa interpretação, a igreja não passará pela Grande Tribulação. Essa interpretação é chamada de pré-tribulacionismo e é a interpretação mais recente dentro do cristianismo. Ela começou a ser ensinada de forma oficial somente após o século XIX. Hoje ela representa o pensamento da maioria dos cristãos. É preciso ressaltar que a igreja não é o prédio onde os crentes se reúnem, mas a comunidade de salvos em Jesus Cristo. Conforme o pré-tribulacionismo, afirma os salvos em Jesus não passarão pela Grande Tribulação e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. João no Apocalipse registrou o livramento da igreja de Filadélfia, um exemplo de igreja que será arrebatada. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Isaías 57:1. Esta promessa é para todas as igrejas do Senhor. Apocalipse 3:13 e 22. Há também aqueles que entendem que a Grande Tribulação acontecerá antes da vinda de Cristo, com a igreja ainda na terra. Essa interpretação é chamada de pós-tribulacionismo. Ela é a interpretação mais tradicional dentro do cristianismo histórico. Antes do século XIX, a maioria dos cristãos era pós-tribulacionista. Na atualidade, essa posição voltou a crescer. Por fim, há também os cristãos que entendem que a Grande Tribulação começará antes da vinda de Cristo, mas que o arrebatamento acontecerá no meio dela. Essa interpretação é chamada de midi-tribulacionismo. Ela representa a minoria entre os cristãos. Como será a Grande Tribulação? Jesus avisou que a Grande Tribulação será um período de sofrimento tão grande como nunca foi visto desde o começo do mundo. Ele ainda disse que se esses dias atribulados não fossem abreviados, ninguém escaparia. Mas também afirmou que por causa dos escolhidos, os dias de grande tribulação serão abreviados. Mateus 24, 21, 22. Daí podemos entender que a grande tribulação será muito intensa e relativamente curta.
O apóstolo Paulo também escreveu que a grande tribulação será um período de grande apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. O mesmo disse o apóstolo Pedro. Ele afirmou que os dias que antecederão a segunda vinda de Cristo serão marcados por pessoas descrentes que zombam da palavra de Deus. Esse tipo de comportamento sempre existiu, mas se intensificará no período final. 2 Pedro 3:3-5. Também vale saber que alguns dos textos que falam sobre a grande tribulação registram o que chamamos de profecias de dupla referência. Isso significa que eles descrevem profecias que encontram seu cumprimento pleno em diferentes ocasiões. Por exemplo, Jesus em seu sermão falou sobre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, mas ao mesmo tempo ele também falou da grande tribulação. Isso significa que a destruição de Jerusalém tipificou esse período terrível, a manifestação da trindade satânica na grande tribulação, a manifestação do anticristo. Algo característico na grande tribulação será o aparecimento do anticristo escatológico. Muitos anticristos já surgiram ao longo da história. 1 João 2:18, 4 e 3. No primeiro século, os cristãos reconheceram o Império Romano como um sistema anticristo. Esse império era violento e opressor, e liderado por imperadores que se intitulavam deuses. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele é a besta que João viu subindo do mar, ou dos povos. Apocalipse 13:1, Lucas 21:25. O espírito dele já está no mundo. 1 João 2:18, 4:3. Com certeza será um líder político e fará grandes coisas. Daniel 7:8, 20 e 25. O anticristo tem um sinal, um nome e um número. Apocalipse 13:7. Seu número é 666. Apocalipse 13:18. Quem não tiver essa marca será morto. Apocalipse 13:15. E não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado. Apocalipse 13:16-17. Esse sistema maligno será conduzido pelo anticristo final, o mais perverso de todos. Ele é chamado de homem do pecado, filho da perdição e abominável da desolação. Mateus 24:15. 2 Tessalonicenses 2:4. Um governo único. Os 10 chifres da besta de Apocalipse 13:1 e 17:3 indicam que haverá um conglomerado de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será o chifre pequeno que Daniel viu que dominará os povos com muita eloquência. Daniel 7:8. E fará guerra aos santos. Daniel 7:25. O falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica, que dominará o mundo no fim dos tempos. O governo do anticristo prevalecerá pelos últimos 3 anos e meio. Daniel 7:25-28. Pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Apocalipse 12:10. O juízo de Deus sobre o mundo. Apocalipse 6:1-17 e 8:1-14. O livro selado e sua abertura. Apocalipse 5:1. João viu um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir tal livro. Jesus é o único digno de abri-lo e desatar os 7 selos. João contemplou o livro onde estão registrados os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco com um cavaleiro. Apocalipse 6:1 e 2. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, mas o anticristo que virá seduzir as nações e proclamar um período de falsa paz. O segundo selo. Ao abrir o segundo selo, João vê que outro cavalo saiu, e desta vez ele é vermelho. Este cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo. Daniel 8:13. E os judeus são aconselhados a fugir para as montanhas. Mateus 24:16. O terceiro selo. Como resultado da guerra haverá uma terrível fome, figurada pelo cavalo preto. Apocalipse 6:5. E quem não tiver o sinal da besta não poderá comprar nem vender. Apocalipse 13:17 e 18. Haverá uma escassez nunca antes vista. O quarto e quinto selos.
Na abertura do quarto selo, aparece um cavalo amarelo, simbolizando a morte que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. Apocalipse 6, 7 e 8. No quinto selo, João deixa de ver animais e tem a visão dos mártires, que foram mortos na grande tribulação por sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Apocalipse 6, 9 a 11. Estes são salvos em meio à grande tribulação. Eles clamam por vingança contra os que habitam sobre a terra. Apocalipse 6, 10. O sexto e o sétimo selo. Vê-se um grande tremor de terra, eclipse total do sol. A lua fica vermelha, estrelas, meteoros caem. O espaço sideral se altera, os montes e ilhas são arrasados. Os governantes da terra, os poderosos e os povos se escondem, clamando que os montes caiam sobre eles por causa da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 12 a 17. Não se sabe quantos morrerão nesse evento. Quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação, e 7 anjos tocarão 7 trombetas. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificados nas 7 trombetas, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 8, 11, 15 e 16. 7 anjos tocam 7 trombetas, e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação é queimada, os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de água são prejudicados, o espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos e atormentam os moradores da terra. A terça parte dos homens morrem pelas catástrofes enviadas por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso, que blasfema contra o Criador. As 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 15, 16, representam as últimas pragas e os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. Salmos 9, 17. 7 anjos são encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram a Cristo. No capítulo 16 de Apocalipse, são descritos os eventos das 7 taças. Quando Jerusalém estiver cercada dos exércitos das nações confederadas sob a besta, e os judeus estiverem sem mais qualquer esperança de salvação, a ponto de serem tragados pelo inimigo, então clamarão angustiados a Deus. Isaías 64, 8 a 12. Intervenção divina. Israel reconhecerá juntamente com as demais nações da terra a operação divina e libertadora. Ezequiel 39, 21, 22. Israel buscará a Deus, começando assim o derramamento do Espírito Santo. Vejamos isso na profecia de Joel 2:20, o Senhor destroçando os invasores, e em Joel 2:28, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Essa promessa tem cumprimento parcial no dia de Pentecostes, Atos 2:16, 17, e terá pleno cumprimento no fim, onde muitos judeus serão salvos. É nessa situação crítica de Israel que o Senhor Jesus descerá em seu socorro sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. Isaías 52, 8, Zacarias 14, 4 e 5, Apocalipse 1, 7, 19, 11 a 16. A vinda em glória de Jesus é a sua revelação ou manifestação pessoal em glória, majestade e poder às nações da terra. Mateus 24, 30, Apocalipse 1, 7, Zacarias 14, 3 a 12. Será precedida de cataclismos e morticínios sobrenaturais. Zacarias 11, 4 e 5, Apocalipse 16, 17 a 21 e 19, 18 a 21. Isaías 24, 20. Haverá convulsões em toda a terra e em toda a natureza. Lucas 21, 25 e 26. É chegada a hora do colapso das nações impenitentes, hoje atrevidas e arrogantes com relação a Deus e embriagadas no poderio diversificado. Deuteronômio 2, 44, 45. Mateus 21, 44. Caso essas nações não se arrependam enquanto é tempo, irão defrontar-se com um guerreiro mais forte que elas, o Senhor Jesus Cristo. A sua volta em glória e poder com os anjos e seus santos, porá fim à batalha do Armagedon. No momento preciso em que os poderosos exércitos das nações confederadas sob o anticristo estarão destruindo os judeus. Apocalipse 16, 14, 19, 19 a 21, Zacarias 12, 2 a 9,
A palavra Armagedon ocorre apenas em Apocalipse 16:16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa passagem fala dos reis que são fiéis ao anticristo e se reúnem para um ataque final em Israel. Durante o Armagedon, Deus vai dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 16:19. E o anticristo e seus seguidores vão ser destruídos e derrotados. Jesus descerá visivelmente sobre o Monte das Oliveiras, ao oriente de Jerusalém. Zacarias 14:4. A natureza da grande tribulação. Vimos que os cristãos assumem diferentes interpretações sobre a cronologia da grande tribulação. Por conta disto, naturalmente eles também possuem diferentes opiniões sobre sua natureza. Aqueles que acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação entendem que ela será o período em que Deus castigará o mundo ímpio. Para eles, a grande tribulação será o derramamento da ira de Deus sobre o mundo impenitente. Nesse período também haverá um tratamento direto de Deus para com Israel. Já os que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação entendem que ela será o período em que o mundo ímpio, liderado por Satanás, perseguirá ferozmente a igreja. A igreja tem sofrido perseguições em toda a sua história. Porém, no período final que antecede a volta de Cristo, tais perseguições se intensificarão. É nesse cenário que Cristo voltará, em glória e poder, para abreviar os dias difíceis e livrar o seu povo. Quem defende essa interpretação acredita que Deus castiga o mundo derramando a sua ira sobre os incrédulos, sobretudo em resposta às orações da igreja, mas também afirma que a ira de Deus será completamente consumada no dia do juízo, que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Independentemente da posição adotada, o mais importante é entender que Deus cuida do seu povo e retornará para salvá-lo. Algumas pessoas ficam apavoradas com a possibilidade de a igreja passar pela grande tribulação. Mas se ela tiver que passar, devemos ficar confortados na verdade que Deus aguardará e ela suportará até o fim. Todo o sistema perseguidor maligno um dia cairá diante da majestosa vinda de Cristo, e a igreja se levantará gloriosa para encontrar com seu noivo e permanecer com ele para sempre.